No vídeo de hoje vamos falar de sinais e tempo. Os sinais são uma notificação enviada aos processos quando ocorre um determinado evento e, portanto, ao receber esta notificação, o fluxo normal de execução de um programa é interrompido. Além dos sinais, vamos também falar, e no fundo como um estudo de caso do uso de sinais, vamos também apresentar um conjunto de funções de manipulação do tempo e da sua utilização na criação de alarmes para controle de um processo. Há vários eventos que podem disputar o envio de um sinal pelo sistema operativo a um processo. Esses eventos podem ser eventos de hardware, por exemplo, quando se faz uma divisão por zero, portanto, essa notificação é enviada para o processo. Ou então, por exemplo, quando um utilizador carrega em caracteres especiais, por exemplo, quando se carrega em Ctrl+C, esse evento, portanto, gera de facto um sinal. E, tipicamente esse sinal termina com o programa. Portanto, quando um processo recebe um sinal, de facto, várias ações podem ocorrer. O sinal pode, por simplesmente, ser ignorado pelo processo, pode levar à sua terminação, ou então pode ser usado para executar uma qualquer ação. Nós podemos, de facto, alterar o tipo de comportamento para lidar com o sinal. Portanto, quando o sinal é recebido por um processo, esse comportamento pode ser, como disse, ignorar o sinal, pode ser terminar com o programa, ou pode ser executar um handler. Um handler não é mais do que uma função que é definida pelo programador e que vai executar uma dada tarefa como resposta à recepção de um sinal. Portanto, o handler de um sinal é automaticamente invocado quando o processo recebe esse sinal. Portanto, quando um programa está a correr normalmente, portanto, no seu fluxo normal de execução, e é enviado um sinal, portanto, esse sinal vai então interromper o tal fluxo normal de execução, e tipicamente o que acontece é que se vai chamar um handler, portanto, o sistema operativo vai chamar um handler que é para tratar, porque no fundo é uma função que vai tratar desse sinal. Portanto, o kernel chama o handler, portanto, o código do handler é executado e o programa continua no ponto onde foi interrompido e o fluxo, portanto, do programa continua normalmente. Vamos agora ver com um exemplo portanto, a alteração do comportamento de alguns sinais. Em particular, vamos modificar o comportamento por omissão de dois sinais, os sinais SIGINT, portanto, que é o sinal que é lançado quando se carrega em Ctrl+C, e o sinal SIGQUIT, que é um sinal que é lançado quando se carrega nas teclas Ctrl+. Portanto, estes sinais tipicamente terminam um processo, portanto, quando são recebidos por um processo, mas nós vamos alterar esse comportamento por omissão e vamos, quando carregamos em Ctrl+C, vamos incrementar um contador e imprimir o número de vezes que estas teclas já foram pressionadas, as teclas Ctrl+C, e quando se carrega em Ctrl+, então aí sim o programa vai terminar depois de ser enviada uma mensagem ao utilizador. Bom, então, portanto, vamos começar por fazer o import do módulo Signal, portanto, que é o módulo que é usado para alterar o comportamento de sinais. Vamos aqui definir um contador que vai ser usado pelos handlers e, portanto, nós o que vamos fazer é definir uma função, por exemplo, chamada Ctrl+C, que vai ser o handler, portanto, que vai ser chamado quando se carrega nas teclas Ctrl+C. Portanto, estas funções, os handlers, têm sempre dois parâmetros, dois argumentos. O primeiro argumento é o sinal que foi gerado e o segundo argumento é um argumento que não é importante e, portanto, vamos colocar a null. Ok, vamos aqui colocar então um contador, a variável contador, e o que nós vamos fazer é sempre que se carregar no Ctrl+C, vamos incrementar o contador. É este o objetivo, incrementamos o contador e podemos imprimir qualquer coisa a dizer que carregou em Ctrl+C, por exemplo, e podemos pôr aqui o número de vezes, por exemplo, em Ctrl+C, X vezes. Ok. Depois podemos também criar um handler para o Ctrl+Quit. Ok, portanto, que é o Ctrl com uma barra, que também tipicamente termina o programa. Nome do sinal, colocar isto a null, e este faz apenas um print a dizer ok, saí, podemos aqui imprimir o contador novamente. Ctrl+C
depois. Portanto, sair depois de x Ctrl C. E para sair podemos utilizar a função exit do módulo system sys.exit e terminamos o programa. Portanto, isto serve para terminar o programa. Bom, agora nós temos de dizer ao programa que vamos querer alterar então o comportamento por omissão destes sinais e para isso chamamos a função signal do módulo signal e dizemos eu quero alterar o sinal sigint, que é gerado pelo Ctrl C, e queremos chamar o handler Ctrl C, portanto, ou a função Ctrl C. Do mesmo modo, queremos alterar também o sinal sigquit e queremos chamar o handler control quit. Ok, agora só para testar isto, vamos colocar aqui só um programa que não faz nada de especial. Por exemplo, vamos aqui um while true sleep 1 segundo, só mesmo para testar. Não esquecer o time. Vamos correr. Agora vou começar a carregar em Ctrl C. Ok, carregou em Ctrl C X vezes e finalmente carrega em Ctrl barra. Ok, sai sim Ctrl C depois. Portanto, alteramos o comportamento por omissão destes dois sinais.